Olá, meu nome é Viviane, eu venho pesquisando a temática da brincadeira há quase 10 anos. A minha pesquisa de mestrado foi sobre a brincadeira, mas no contexto da docência da educação infantil. Nos últimos tempos, há quase um consenso sobre a importância da brincadeira na vida das crianças, né? Mas acho que é importante a gente ter um olhar mais aprofundado sobre o significado dessa brincadeira, sobre os lugares que ela ocupa, sobre a nossa relação com ela. Até porque ela é considerada eixo de trabalho na educação infantil, mas muitas vezes a gente vê um caráter muito utilitário com a brincadeira, né? A brincadeira a serviço de algo, a brincadeira para treinar alguma coisa, para aprender algum conteúdo específico, ou então, por outro lado, a brincadeira vista como um passatempo menor, como um momento de gastar energia para depois fazer algo que é mais importante, ou a brincadeira espontânea que não precisa de uma atenção. Então, acho que é importante a gente olhar o valor da brincadeira em si mesma, né? E acho que um jeito da gente pensar um pouco sobre isso é olhar para o modo como as crianças estão no mundo e se relacionam com o mundo, que é muito o jeito que a brincadeira se expressa, né? Esse modo investigativo de olhar, de explorar, de descobrir, esse modo muito inteiro de ser e de estar presente, né? Acho que um jeito também da gente se aproximar disso é a gente tentar acessar as nossas próprias memórias de infância, né? Quando a gente pensa nas sensações corporais, principalmente, nessa percepção do tempo, que fica um tempo meio suspenso. Eu sempre lembro daquela brincadeira que é muito comum nas infâncias, da gente ficar girando, girando, que é uma brincadeira com o próprio corpo, que a gente fica girando, girando, girando para sentir aquela sensação de ficar tonto, ou aquela brincadeira de pisar nas folhas secas e ver o que vai acontecer, o barulho que dá, brincar com os desenhos da rua, o desenho da calçada, com as formas que aparecem. Então, a brincadeira é muito essa interpretação do mundo, essa descoberta do mundo, que as crianças sabem fazer tão bem. E por meio das brincadeiras, as crianças vão compreendendo esse mundo também, né? Elas vão construindo sentidos, construindo significados, e elas vão se apropriando da cultura em que elas estão inseridas. Porque uma coisa muito comum também é a gente colocar as crianças num lugar alheio, né? Num lugar paralelo. O mundo das crianças, o universo das crianças. Mas elas partilham do mesmo mundo que a gente, elas estão inseridas nessa cultura que a gente está. Então, a brincadeira tem uma marcação muito histórica e cultural, né? As crianças brincam de entender esse mundo, e elas produzem suas próprias culturas. Então, tem muita coisa em jogo, né? As crianças negociam, elas constroem sentidos, como eu falei, elas se relacionam, elas vão se constituindo como sujeitos, né? Então, não é pouca coisa, tem muita coisa em jogo quando a gente fala da brincadeira. Algumas pesquisas recentes na educação infantil têm trazido, foi também um pouco do que eu estudei no meu mestrado, a importância do profissional que atua com a primeira infância entrar em contato com essa dimensão da brincadeira, e acho que isso pode se aplicar a todo mundo, mas quem atua diretamente com a infância tem essa necessidade, né, de entrar em contato com essa brincadeira como uma dimensão que é humana, que não é uma dimensão só infantil, mas que a gente vai perdendo, né, com esse ritmo de produtividade, com essa pressa, com esse modo racional e adulto que a gente tende a priorizar na nossa vida, a gente vai perdendo essa dimensão que a gente chama, na área da educação infantil, de dimensão brincalhona. E as crianças nos ajudam a acessar essa dimensão brincalhona, que é a humana. Então, como, né? Como a gente acessa esse lugar? Observando as crianças brincarem, estando disponíveis corporalmente. Isso exige também muito uma abertura para o inesperado, uma abertura para o imprevisto, porque a brincadeira tem muito disso, né? Seja numa brincadeira de faz de conta, que as crianças estão exercendo um papel, estão podendo ser o que elas querem ser, vivenciar o que elas querem, com muitas possibilidades, seja numa exploração de um material, do próprio corpo, na exploração do próprio pé, da própria mão, da própria roupa, as crianças estão experimentando, seja também num jogo que é do nosso patrimônio cultural, brincando de amarelinha, em todas essas formas de brincar,
essa inteireza está muito presente, né? E aí a gente se disponibilizando a estar e a observar e acolher as criações das crianças, a gente vai reaprendendo com elas essa linguagem que é tão do corpo, né? A gente vai acessando essa nossa dimensão brincalhona e tomando posse dela de novo. Então, acho que como adultas, né, qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar? Acho que, em primeiro lugar, essa disponibilidade, são 2 pontos principais. Essa disponibilidade para estar junto, essa conexão que se instaura numa brincadeira, num momento de brincadeira, mas também uma coisa que antecede essa observação e essa disponibilidade, que é criar condições para a brincadeira acontecer. E isso não tem a ver com consumo, né? Muito pelo contrário. Criar condições para a brincadeira acontecer tem a ver com entender que a brincadeira não é inata, espontânea, mas ela é enriquecida, ela é aprofundada à medida que as materialidades são disponíveis para as crianças. E a materialidade pode ser muito diversa, né? A materialidade pode estar nas palavras, numa cantiga, numa narrativa, pode estar na luz e na sombra, no vento, na natureza, pode estar nos objetos, e aí não só os objetos feitos para brincar, mas os objetos que podem ser do cotidiano, ou também os materiais que não convidam a uma brincadeira pronta. Além dos objetos para brincar, né, dos brinquedos, e para os objetos do cotidiano, que também às vezes convidam, não, um telefone, uma cadeira, que convidam para certas brincadeiras, um computador, né, que as crianças gostam tanto de brincar que estão trabalhando, mas os materiais que não convidam uma brincadeira pronta, que a gente chama de materiais de largo alcance, como os tocos de madeira, como as caixas de papelão, e que abrem infinitas possibilidades de criação. Então, tudo isso é muito rico, e tudo isso faz parte de criar condições para a brincadeira acontecer. E outra variável para criar condições é o tempo, né? A brincadeira não segue a lógica do tempo cronológico. Quando a gente para observar uma brincadeira, para observar as crianças brincando, a gente percebe que tem uma lógica própria, né? Tem um tempo próprio, tem um desdobramento, tem o ápice da brincadeira, tem várias possibilidades que vão surgindo nela mesma, e tudo isso, então, precisa de tempo para acontecer. Então, a brincadeira tem um potencial de transgredir essa linearidade do tempo, né? Então, é uma oportunidade também da gente ser e estar de outra forma, no tempo, no espaço, com as crianças e aprender com elas, que sabem tão bem fazer isso. Para isso, elas precisam ter oportunidade de exercer esse direito à brincadeira, né? E acho que nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, né, em que parece que esse universo de possibilidades se limita, a gente não tem os espaços externos e a natureza que é tão rica para o brincar, mas a gente tem o nosso universo menor. E num momento de tantos sentimentos exacerbados e contraditórios e conflituosos, a brincadeira pode ser um caminho, né? Um caminho de conexão. Porque aproveitar o cotidiano, aproveitar o que a gente tem, como eu falei, as próprias palavras, as brincadeiras com as histórias, com as cantigas. Acho que é muito bacana compartilhar com as crianças as nossas brincadeiras da infância, né? Esse acervo, esse repertório cultural, apresentar do que a gente brincava, o que a gente sentia com essas brincadeiras, mudar as coisas de lugar, fazer cabana, criar esconderijos, né, espaços bem pequenos, que as crianças gostam tanto, né? Todos nós tivemos nossos esconderijos na infância, que se tornava uma grande brincadeira. Então, acho que se a gente acredita nessa potência da brincadeira e nessa potência das infâncias, acho que esse momento pode ser também uma oportunidade de conexão, por mais difícil que seja, com todas as dificuldades que a gente tem, mas de reaprender com as crianças sobre esse outro modo de ser e outro modo de estar no mundo, e acho que a brincadeira pode ser uma maneira, pode ser um caminho para isso.